Olá, queridos, a doce paz de Cristo, Josué, evangelista, em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Meu abraço a todos, tanto do grupo dos docentes, quanto também dos discentes. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical, como também você que é aluno. Esse domingo nós vamos estar estudando uma lição importantíssima para a vida de todo cristão. Corra aí a sua visão para a lição dos novos convertidos, a lição de número 2 e a aula de número 4, que tem como tema o desafio da perseverança. Só por aí você já vai ter uma média da importância que é essa lição. Ainda mais você que está começando agora nas fileiras da fé, novo convertido, está com 1 mês, 6 meses, talvez 1 ano, mas muitas são as aflições do justo, não é verdade? E a perseverança, nós vamos ver nessa lição que ela é uma arma poderosa que Deus nos dá. Nós vamos ver que perseverar está muito ligado a confiar no Deus que nós cremos. A Bíblia diz da lição, está em Hebreus 10, 38, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Em outras traduções, talvez na sua, esteja dizendo que ele não vai se satisfazer nela, né? Nela eu não tenho prazer. Em quem, evangelista? Logo, naquele que não tem fé em mim. Porque aquele que tem fé em Cristo conhece o Cristo pela qual tem a fé e ele não vai desistir da caminhada porque ele conhece o Deus da sua salvação. Ok? Para meditar da lição, está dizendo: a perseverança é uma característica marcante na vida daquele que ama a Deus e vive para a sua glória. Nós vamos ver que a lição ela vem trazendo vários exemplos de homens e também de mulheres que venceram na vida espiritual, como também na vida em sociedade, porque persistiram na fé e na pessoa de Cristo Jesus. Quais são os objetivos da lição? Tem o objetivo geral, despertar o cristão para que este trabalhe para Deus de maneira eficaz, levando em conta que é dever do salvo realizar a obra de Cristo. E a obra de Cristo só se faz quando há perseverança. Porque Satanás, o arqui-inimigo de Deus e de todos aqueles que o adoram, não deseja que a obra seja realizada. Vai colocar empecilhos, vai colocar pessoas endiabradas, né? Como certa vez o pastor de férias, na praia, e aí chega alguém que o conhecia e o interrogou: pastor, o senhor por aqui de férias? Pastor, o diabo ele não tira férias, ele está trabalhando aí. Aí o pastor vai e vira pro membro e diz assim: bem verdade, quando ele não vem próprio, manda um mensageiro. Então, querido, o inimigo das nossas almas, ele vai sempre tentar atrapalhar a nossa vida de fé em fé, de glória em glória com o Senhor. E a perseverança é nossa arma em Deus para vencermos todas as ciladas do maligno, amém? Quais são os objetivos específicos? Primeiro, conceituar o verbo perseverar. Nós vamos ver isso logo de cara. Segundo, enumerar os heróis bíblicos que tiveram uma vida perseverante. Vamos falar de pelo menos 3, posso até citar um a mais. Terceiro, entender o que significa perseverar. Eu espero que o final dessa aula, que é muito curta, 18, 20 minutos no máximo, você possa estar dentro desses 3 princípios aqui de objetivos. Conceituar o que é perseverar, conhecer os heróis bíblicos e entender o significado de perseverança. Então a introdução, ela vem trazendo justamente que o verbo perseverar vem do grego, como também está no latim, que é uma das 2 línguas mais antigas do mundo, e que perseverar significa permanecer em vez de fugir, manter-se firme e aguentar, ou seja, resistir sem desistir. Ou, em outras palavras, é remar contra a maré muitas das vezes, né? Remar contra o vento muitas das vezes e não desistir, sabendo que lá no final haverá recompensa para aqueles que não desistem. A lição ela vem citando aqui no tópico 1 a perseverança dos heróis bíblicos. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar personagens, homens e mulheres,
crianças inclusive, que perseveraram em crer, em acreditar, porque nós vemos que a palavra perseverança também é irmã gêmea da palavra confiança. Aqueles que confiaram em Deus sempre sobrepujaram, sempre venceram nas suas batalhas. O perseverante, ele não desiste. Na verdade, a palavra desistir não está no dicionário ou no vocabulário de um crente fiel no Senhor, porque ele sabe que por mais que 99% diga que não vai dar certo, ele vai estar dentro do 1% na sua perseverança, crendo no Deus que vai agir em seu favor. A exemplo disso, nós vamos ver aqui o patriarca Abraão. Ele, como pai da nação de Israel, eu lhe faço uma pergunta aqui e converse aí com seus botões a respeito. Se porventura Abraão tivesse desistido, na verdade isso não afetaria apenas o mundo judaico. Na verdade isso afetaria todo o cristianismo. Você já parou para pensar nisso? Se Abraão não tivesse crido no seu Deus, no chamado de Gênesis 12, porque Abraão é um exemplo de pai da fé, como também um exemplo de homem perseverante. Porque ele tinha todos os motivos para desistir, para parar, para desanimar. Por que a lição está falando do desafio da perseverança? Porque do outro lado da perseverança tem o desânimo. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E, apesar de que foi Paulo quem escreveu isso, e Paulo está muitos anos-luz depois de Abraão, Abraão ainda não tinha lido esse texto, mas ele conhecia a voz do Deus que o chamou para essa tão importante missão, que no caso seria pai da nação de Israel. Porque se Abraão tivesse desistido, tivesse entregado os pontos, tivesse parado, não existiria a linhagem, né? Abraão não teria gerado Isaac, Isaac não teria gerado a Jacó, Jacó não teria gerado as 12 tribos, não existiria Israel, Jesus não nasceria e nós não teríamos conhecido o cristianismo. E o cristianismo que muda o mundo, né? Tem mudado o mundo. O exemplo fiel de Jó é um outro exemplo que a lição está falando. Você acha que Jó foi perseverante? Se você disser que não, eu vou lhe pegar. Eu vou aí e vou lhe pegar através das lentes. Porque, biblicamente, nós vemos Jó uma pessoa íntegra e também perseverante. Porque a lição até diz que perseverar quando você tem tudo, tem emprego, tem uma família linda, tem um bom salário, tem uma vida abençoada, é uma maravilha perseverar assim, porque não está tendo esforço, você tem tudo na mão. Mas e se você fosse ter que perseverar com o contrário de tudo que eu disse? Perdendo a família, perdendo os bens, perdendo a saúde, que é o maior bem que nós podemos ter, né? Como disse o saudoso Otomar de Souza Pinto, que o homem trabalha a vida inteira para ganhar, gasta toda a saúde para ganhar dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para reter a saúde, para ter de volta a saúde, né? Então, ele perde tudo. Saúde, bens, família e até a esposa o amaldiçoa. Mas o Jó é um exemplo de perseverança que nós precisamos observar. Porque ele permanece crendo no sair do ventre da minha mãe, né? Então nós vamos ver que Jó, ele mesmo perdendo tudo, uma palavra que não tinha no vocabulário de Jó era desistir. Ele continuou crendo no Deus que ele servia, tanto que nós vamos ver mais para frente que Deus recompensa aquele que é perseverante. Até porque tem um ditado popular que diz que a perseverança é quem faz o herói. O herói é aquele que chega no topo, que chega entre os primeiros. Então, para chegar, não podemos desistir, né? Jó, a sua perseverança era inabalável, pois sua certeza da existência do Deus impossível era maior do que qualquer problema enfrentado por ele. E nós vemos que alguns cristãos, por enfrentar um problema na vida, já quer entregar os pontos, já quer entregar os cargos, já quer sair da igreja, já quer sair do evangelho. Cuidado, porque quem sai da igreja por causa de problemas nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Pense nisso nesta manhã. O profeta Simeão, aqui é outro homem de Deus. Esse homem, ele creu, mesmo na velhice, já próximo da morte,
ele que acreditava e de forma perseverante que ele veria com os seus olhos o Yeshua, né? O ungido, o Messias, o Salvador do mundo. E aí ele pela sua persistência, pela sua fé, pela sua crença, né? Seu espírito perseverante, ele toma Jesus no colo. E aí ele diz, pode levar-me, Senhor, porque eu vi a salvação de Israel. E aí nós vamos ver que a idade avançada não era motivo de fraqueza para Simeão, de forma nenhuma. Muito menos para ele duvidar. As promessas de Deus não têm data de validade. Isso aí é para lhe alegrar. Talvez Deus tenha feito promessa para você há 15, 20 anos atrás e ainda não se cumpriram. Ah, porque Deus está tardando. Deus tarda, mas não falha. A lição está até falando sobre isso. Deus nem tarda e nem adianta. Ele cumpre com as suas promessas no tempo certo. A questão é que nós somos imediatistas. Você já parou para pensar que você gosta de um fast food? Terminou o culto, quer logo comer algo que já esteja pronto? Não tem paciência para esperar? E muitas das vezes as promessas de Deus, Eclesiastes 3 já fala disso, né? Que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Aprenda a esperar, seja persistente, porque a persistência é quem faz o herói, como eu já disse. O tópico 2 da lição está falando o que significa perseverar. Como foi dito acima, perseverar é manter-se firme em vez de fugir. Aí eu vou dar um exemplo aqui que não está na lição, um exemplo de Davi. Davi está lá apacentando as ovelhas de seu pai, aparece um urso. Ele tinha duas opções. Quando você vê um urso de 3 metros de altura por uns 2 metros de largura, e você uma vara de pau assim para enfrentar um urso desse, você tem a opção de correr e tem a opção de enfrentar. Nós vamos ver que a persistência e a crença de Davi no Deus que ele conhecia não permitiu que ele fugisse do problema. Ah, tu tá vindo, urso, então eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi lá e estrangulou o urso. Veio depois um leão. Quem é que não vai fugir de um leão, meu irmão? Pelo amor de Deus. O leão é o rei da selva. A gente pega para capar e foge. Mas Davi dá um exemplo de perseverança mais uma vez, de crença no seu Deus, no Deus de Israel. Eu vou pegar o urso também, o leão, e pegou o leão. E lá na frente vem o Golias, um gigante. Quem é que está afrontando o exército do Deus vivo? Perseverante na fé, enfrentou o Golias, venceu o Golias. Depois veio os próprios da família, no sentido de Israel, como foi o caso de Saul perseguindo Davi, também foi perseverante naquilo que Deus tinha reservado a ele. Então, o que significa perseverar? É não desistir, é não parar. Se você parar, você senta. Se você sentar, você deita. Se você deitar, você dorme. Se você dormir, você morre. Então, o importante é o quê? É você estar sempre em movimento, crendo, persistindo, porque crescer dói. E você tem que estar sempre crescendo na graça e no conhecimento. E com isso, precisamos dessa arma fundamental na nossa vida, que é a perseverança. Do tópico 2. Continuar acreditando nas promessas divinas. Eu não posso deixar de crer. Porque, irmãos, aquele que nos prometeu, ele também é fiel para fazer cumprir o que ele prometeu na nossa vida. Muitas vezes estamos mais dispostos a nos esconder em cavernas. Muitas das vezes. No entanto, enquanto todas as coisas apontam para o fim eminente, quando as noites se tornam longas, que chegamos a pensar que não veremos mais o brilho do sol, mesmo assim continuamos crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Hebreus 10, 23. Em outras palavras, por mais que você veja o céu truvo, como diz o maranhense, né? Por mais que você veja o céu todo escuro, você vai ver que lá tem as estrelas brilhando e dizendo: ainda há esperança, não desista, porque Deus está na causa. A letra B do tópico 2, perseverar é melhor, é olhar para Cristo independente das circunstâncias. Quem se afasta da casa do Senhor porque viu alguma coisa fora do comum é porque seus olhos estavam postos no homem e não em Deus. Ei, querido, tem uma historinha de um sapo, né, de uma corridinha que o sapo
Começou na corrida e a plateia, a família e muita gente gritando, amigos próximos, distantes, gritando: tu não consegue, tu não vai alcançar, tu não chega no final, tu é fraco, tu não tem força, tu tem as pernas finas, tu não tem condições de chegar. E isso foi a corrida toda. E ele olhava para o povo e ele acelerava mais, ele olhava para o povo e ele acelerava mais. Resultado, a persistência dele fez com que ele chegasse no topo. Ele foi o primeiro lugar. Aí uma sapinha foi entrevistar o sapinho e disse assim: como foi que você conseguiu chegar logo em primeiro lugar? Aí o sapinho perguntou: o que foi? E ela disse: como foi que você conseguiu chegar no primeiro lugar? Ele: o que você disse? Até que teve alguém que olhou para a repórter e disse: ele é surdo, ele não está te entendendo. O que eu quero dizer? Muitas das vezes, na corrida da vida, nós precisamos ser surdos para não ouvir os desânimos, as palavras de desânimo que estão ao nosso derredor, apontando, dizendo que você não consegue, não vai alcançar, porque, queridos, nosso foco não deve estar nas pessoas ao nosso derredor, mas sim em Cristo, olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos na igreja não por causa de pessoas, de cargos, de posição, de forma nenhuma, mas sim porque Cristo nos salvou, Cristo nos chamou para essa tão importante missão que é de pregar o evangelho a toda criatura, para que creia na pessoa de Jesus. Perseverar é tirar força da fraqueza. É mais um tópico da lição. Ou seja, Paulo em muitos momentos esteve preso, recebeu açoites, foi injuriado, esbofeteado, sofreu naufrágios, foi preso outras vezes, e aí nós vamos ver que Paulo teve muitos motivos para parar, para desanimar, para enfraquecer na fé. Mas nós vamos ver que lá na segunda epístola de Paulo a Timóteo ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. As palavras dele numa cela fria, úmida e próximo da morte. A palavra dele era de ânimo, era de perseverança, como a gente vê na própria Bíblia. Paulo, a minha graça te basta. A lição 3, o tópico 3 está dizendo os benefícios provenientes da perseverança. Logo, se eu persevero, tem vitória para mim. Logo, se eu continuo, eu não fico no meio do caminho. Logo, se eu continuo avançando, Deus tem algo de bom para entregar nas minhas mãos. Quem é perseverante desfruta diariamente da providência divina e nunca é envergonhado, pois sabe em quem ele tem crido. Tem uma frase que eu utilizo muito que diz assim, que querer vencer significa ter percorrido metade do caminho da vitória. Olha a importância de você querer vencer. Porque se eu tenho um percurso de A a B e é 10 quilômetros, enquanto eu não saio do ponto A para o ponto B, eu continuo parado. Quando eu decido, quando eu quero dar esse primeiro passo de persistência, de vontade, eu já percorri metade desse caminho. Ei, querido, continue com essa vontade, porque existem benefícios dados pelo próprio Deus para aquele que persevera. O que persevera faz história, é a letra A da lição. Inclusive fala da pessoa, de uma mulher chamada Rispa, que os seus filhos foram mortos e ela ficou protegendo os corpos dos filhos ali de urubus, de aves, de rapina, de animais durante a noite para que não fosse tocado. Essa mulher, pela sua persistência na proteção dos corpos dos seus filhos, seu nome foi citado nos hall do maior best-seller do mundo, que é a Bíblia Sagrada. Como também a gente pode ver o exemplo da mulher, do juiz iníquo, né? Que ela, na sua persistência, ela querendo que a sua causa fosse julgada, até o ponto daquele juiz dizer assim, eu vou julgar logo a causa dessa mulher. Então, a persistência, ela tem seus benefícios. Letra B, o perseverante é galardoado por Deus. Deus não tem compromisso com o desanimado. A falta de fé é uma afronta diante de Deus. Ou seja, irmãos, no começo da lição eu citei que o tema dessa lição está falando sobre o desafio da perseverança. O outro lado de perseverar é desanimar, né? Inclusive Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas credes em Deus, eu venci o mundo. Como também o salmista diz que muitas são as aflições do justo, mas eu livro de todas. Então você tem tudo para continuar.
para poder Deus fazer com que você receba a coroa da vitória. Deus, ele não tem compromisso com quem é desanimado. Porque quando eu sou desanimado, é como se eu estivesse dizendo para Deus que eu não tenho fé nele. E isso é uma afronta para com o Senhor. Os covardes não fazem história e nem são recompensados. Não chegam no pódio, não vencem, porque desistem no meio do caminho. Inclusive, a lição está falando que a perseverança é a irmã gêmea da confiança. Aqueles que são confiantes, que ousam perseverar, esses sim chegarão no topo da vida, dando glória para Jesus. O tópico C do inciso 3, ou o inciso C do tópico 3, como queira, o Senhor Deus exalta o perseverante. Ou seja, Deus tem prazer, tem satisfação de exaltar entre os homens aquele que perseverar. Inclusive, a lição está falando de Mordecai. Esse homem de Deus que enfrentou uma batalha épica contra um homem mau chamado Ramã. Nós já conhecemos essa história, né? Está lá em Esther. Ele, de forma muito humilde e de forma em oração, em persistência, instruindo Esther ali para que pudesse haver salvação para o povo de Israel, e na sua perseverança e humildade e sabedoria, nós vamos ver que Deus o exaltou sobremaneira. Ele foi o segundo no reinado de Xerxes, apenas ficando abaixo do próprio rei. Então saiba que a sua perseverança na obra e no reino e em servir a Jesus aí na sua congregação, junto com o seu líder de congregação, junto com o seu professor de escola bíblica, junto com a sua família, persevere. Nem sempre nós estamos em tempos bons, em tempos de sol, às vezes vai vir tempos de chuva, tempos de tempestade, tempos de muitos ventos, mas nós só temos que fincar, né, as nossas raízes no Evangelho, em Cristo, porque quando nós perseveramos, o Senhor exalta. Porém, perseverante e confiante em seu Deus. No entanto, o Senhor o exaltou e fez desse servo o segundo no reinado de Xerxes. Não resta nenhuma dúvida de que o nosso Deus exalta o perseverante. Então entenda, queridos, o perseverante é aquele que não para, que não desiste, que continua mesmo em situações adversas. O perseverante, ele não está preocupado com o momento, com a situação, se o tempo fechou, se o tempo abriu. Ele sabe que o Deus de Israel, o Deus dele, vai estar com ele em todos os momentos, em todos os lugares, lhe concedendo vitória para a glória do seu santo nome. Então, a perseverança, ela é muito mais importante do que o talento. Tem muita gente que tem talento, mas não tem perseverança. E com certeza, Deus pode te usar com essas duas habilidades. Primeiro, sugiro que você seja perseverante. E com o seu talento, as pessoas olharão para você e aceitarão a Cristo através do seu exemplo. Amém? Deus te abençoe. Convido você para o próximo domingo estar em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, para a glória de Deus. Amém.